Você já sentiu que não pertence a este mundo? Que sua mente funciona de uma forma que ninguém mais consegue entender? Existe um lugar escuro e solitário, onde a genialidade e a loucura dançam juntas, e foi nesse lugar que Floki, o construtor de barcos, viveu toda a sua vida. Desde criança, ele não era como os outros. Enquanto os meninos aprendiam a lutar, Floki vagava pelas florestas sombrias, sussurrando para árvores, ouvindo vozes que só ele podia escutar. Ele dizia que era Loki, o deus da trapaça, quem guiava suas mãos. Suas risadas ecoavam sozinhas na floresta, um som que gelava a espinha de quem ouvisse. Ele não era apenas diferente, ele era assustador. Suas mãos, sempre inquietas, criavam objetos estranhos, esculturas retorcidas que pareciam saídas de um pesadelo. Floki não habitava o mesmo plano que nós. Ele vivia na fronteira entre o real e o invisível, um lugar perigoso, onde o desespero e a inspiração eram a mesma coisa. O mundo o via como um louco, um perigo imprevisível. Seus olhos arregalados e seu sorriso torto eram um aviso de que algo dentro dele estava quebrado, ou talvez conectado a algo terrível e antigo. Mas um homem viu além dessa fachada de loucura. Ragnar Lothbrok. Onde todos viam um lunático, Ragnar enxergava um visionário, alguém capaz de arrancar milagres da madeira. Foi essa estranha amizade que mudou o destino dos vikings para sempre. Floki via em Ragnar um escolhido dos deuses, e Ragnar via em Floki a chave para um futuro que ninguém ousava sonhar. Um futuro que seria construído com sangue, madeira e loucura. Quando Ragnar pediu a Floki um barco, ele não pediu uma simples embarcação. Ele pediu o impossível. Um navio que pudesse cruzar o mar aberto, algo que desafiava a lógica e a própria natureza. Para qualquer outro artesão seria um pedido insano, mas para Floki a palavra impossível era apenas um convite para o caos. Ele desapareceu na floresta por dias e os que passavam perto de sua cabana ouviam sons perturbadores. Risadas maníacas misturadas ao som rítmico do martelo, como se ele estivesse forjando um pacto com entidades sombrias. Ele conversava com os troncos, acariciava a madeira, sussurrava segredos antigos para cada viga. Cada golpe era uma prece, cada curva do casco, uma oferenda a deuses esquecidos. Quando o barco finalmente emergiu da floresta, não era uma criação humana. Era uma entidade. Uma criatura nascida da devoção e da escuridão. Ninguém acreditou que aquilo flutuaria. Era leve demais, estranho demais, com uma cabeça de dragão que parecia viva, encarando o horizonte com olhos famintos. Mas Floki apenas sorriu. Aquele seu sorriso característico que misturava a inocência de uma criança com a malícia de um demônio. E quando o barco tocou a água, deslizando suave e silenciosamente como uma serpente marinha, um calafrio percorreu a espinha de todos. Eles entenderam. Floki não era um construtor. Ele era um canal, um homem tocado por forças que eles não compreendiam. Uma ferramenta dos deuses. E enquanto partiam rumo ao desconhecido, foi Floki, com seus olhos selvagens, quem sentiu primeiro o cheiro de sangue e glória no ar. A escuridão estava apenas começando, mas a mesma genialidade que permitia a Floki criar o impossível era também a sua maldição. Era um fogo que o consumia por dentro, uma tempestade constante em sua mente. Ele amava sua esposa, Helga, com uma intensidade desesperada, mas esse amor estava sempre envolto na névoa de sua própria insanidade. Ele queria proteger, mas suas mãos tremiam com uma vontade de destruir. Sua fé não era uma luz guia, era um abismo. E quando ele viu Ragnar, seu único amigo, se aproximar do deus cristão, algo dentro de Floki se partiu de forma irreversível. Para ele, aquilo era a mais profunda das traições. Uma blasfêmia que profanava não apenas Odin, mas a própria alma de seu povo. E no centro dessa tempestade estava Athelstan,
O monge cristão se tornou a obsessão de Floki, a personificação de tudo que ele odiava. Cada sorriso que Ragnar dava ao monge era uma facada em seu peito. Cada conversa entre eles era um eco em sua mente, alimentando o parasita da paranoia que crescia dentro dele. Ele via o monge como um veneno, corrompendo a alma de Ragnar, desviando-o do caminho dos verdadeiros deuses. A loucura de Floki atingiu seu ápice. Ele começou a ouvir os deuses sussurrando em seus sonhos, exigindo um sacrifício. E quando ele finalmente ergueu o machado contra Athelstan, não foi um ato de ódio, mas de devoção. Uma devoção cega, terrível, que o convenceu de que estava purificando o mundo. Ao matar o monge, ele acreditou estar cumprindo uma ordem divina. Mas, na verdade, ele estava apenas matando a última parte sã de si mesmo e destruindo o coração de seu melhor amigo. A partir daquele momento, a queda de Floki foi vertiginosa e brutal. O sangue de Athelstan em suas mãos era uma mancha que nunca desapareceria. Ele tentou esconder seu crime, vagando pelo acampamento com risadas ocas e olhos vazios, mas a culpa o perseguia como uma sombra. Quando Ragnar descobriu a verdade, a punição foi terrivelmente poética. Ele o amarrou dentro de uma caverna escura e úmida, com gotas de água gelada caindo incessantemente em sua testa. Um tormento lento, projetado para quebrar a mente de qualquer homem. Mas Floki não era qualquer homem. O sofrimento não o quebrou. Ele o transformou. Cada gota d'água, cada chicotada, cada momento de solidão agonizante era para ele um diálogo com os deuses. A dor era sua comunhão. A agonia era sua clareza. Ele mergulhou ainda mais fundo no abismo de sua própria fé distorcida, emergindo não como um homem arrependido, mas como um profeta do sofrimento. Quando finalmente se libertou, ele não buscou vingança. Ele buscou um novo propósito. Ele partiu sozinho, guiado por visões febris em busca de uma terra prometida, uma terra pura onde pudesse construir uma sociedade dedicada aos deuses antigos. Sua jornada o levou à Islândia, uma terra de fogo e gelo que ele acreditou ser Asgard na Terra, um presente divino. Mas o paraíso de Floki rapidamente se tornou seu inferno particular. As pessoas que o seguiram eram atraídas por sua visão, mas aterrorizadas por sua loucura. O brilho fanático em seus olhos, suas conversas com o vazio, sua devoção absoluta que não tolerava dúvidas. A utopia que ele sonhou em construir desmoronou em traição, conflito e morte. A terra que deveria ser um santuário se tornou um túmulo para suas esperanças e para o amor de sua vida, Helga. Sua mente, que sempre oscilou entre a luz e as trevas, finalmente se entregou à escuridão. No final, Floki se tornou um fantasma. Um homem que perdeu tudo: amigos, seguidores, família, fé. Ele vagou sozinho pelas paisagens vulcânicas da Islândia, um ermitão atormentado, rindo para o céu vazio, conversando com deuses que haviam se silenciado. Ele não buscava mais liderar, apenas andar. Um andarilho eterno, preso em um labirinto dentro de sua própria mente. Seu rosto, antes marcado por sorrisos maníacos, agora era uma máscara de profunda e silenciosa tristeza. Mas mesmo no fundo do poço do desespero, ele continuou. Porque Floki nunca precisou de um final feliz. Ele só precisava seguir o caminho que apenas ele conseguia ver. Um caminho pavimentado com dor e loucura. A história de Floki é aterrorizante. É a tragédia de um gênio incompreendido, de um devoto absoluto que amou um mundo que só lhe ofereceu sofrimento. Ele encontrou sua grandeza na insanidade e sua fé na agonia. Ele nunca quis ser um herói. Talvez ele sempre tenha sido um monstro. Uma lenda forjada não em conquistas, mas na fidelidade aterrorizante à sua própria essência quebrada. Floki, o louco. Floki, o criador. Floki, o filho abandonado dos deuses.
Um homem que viveu tão intensamente que sua alma se fundiu com a própria tempestade, navegando para sempre entre o riso e o horror. Obrigado por assistir. Se você também se fascina por personagens complexos e sombrios como Floki, deixe seu like e inscreva-se para mais histórias das profundezas da alma humana. Até a próxima!